Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Um médico australiano relatou uma conversa que se passou entre um homem e o barbeiro. Enquanto trabalhava com a tesoura, o barbeiro observou: estou vendo que está com uma ferida nos lábios. É, replicou o cliente, é o cigarro que causa isso. Bem, disse o outro, não parece estar se cicatrizando. Ah, mas vai sarar. Viu sarar. Respondeu o homem confiadamente. Um mês depois, esse homem voltou à barbearia. A ferida de seu lábio estava bem maior e apresentava um feio aspecto. Não se preocupe, disse ele ao barbeiro. Agora estou usando uma piteira. Deve sarar logo. Mas o barbeiro não pôde deixar de preocupar-se com aquele cliente e arranjou algumas fotos de casos de câncer dos lábios. Mostrou-as ao amigo, instando com ele a que comparasse as figuras com seu próprio lábio. Realmente são parecidos, admitiu ele. Mas não me preocupo. No mês seguinte, o homem não apareceu para o costumeiro corte de cabelo. Telefonou para a casa dele para indagar a seu respeito e recebeu a seguinte resposta: Ah, você não sabia? Ele morreu de câncer há 2 dias. O pecado é como o câncer. Destrói pouco a pouco, lentamente, sem que nos apercebamos de sua indiciosa presença, ele vai se alastrando até que, por fim, o diagnóstico final é pronunciado: doença à morte. Certo homem estava descrevendo sua vida para nós, como fora criado em um lar cristão na Europa. Depois viera para os Estados Unidos, enquanto jovem, para tentar a sorte. Convertera-se a Cristo, mas depois se desviara. Cedendo a uma tentação e depois a outra, e mais outra, ele encontrou-se finalmente numa situação que considerava irremediável. Nunca me esquecerei do modo como ele descreveu sua condição. Era-se como ele estivesse nadando no mar quando ocorre uma forte corrente submarina, explicou ele. A gente não percebe que está se afastando demais da praia, enquanto não sente, de repente, que está sem pé, tentando nadar desesperadamente, mas incapaz de resistir à força da maré vazante. Mas, se não reconhecermos alguns dos sinais de perigo, como iremos procurar socorro? Podemos obter o auxílio que a Bíblia nos apresenta quando sabemos quais são as partes de nossa personalidade que o pecado ataca e corrompe. Ataque a mente. É possível que uma pessoa seja excepcional em certos aspectos, mas completamente despreparada quanto às realidades espirituais. A Bíblia ensina que existe um véu que encobre nossa mente e que precisa ser removido para que possamos conhecer a Cristo. Sem este desvendamento espiritual, não podemos chegar a Deus. Às vezes, ouvimos pessoas dizerem: como um homem inteligente pode crer na Bíblia com todos aqueles mitos e contradições? Querendo dizer com isso que o Evangelho de Jesus Cristo é anti-intelectual.
Esta inferência é falsa. A compreensão exige o esforço da mente, mas quando a mente está afetada pelo pecado, ela é nebulosa e confusa. Joel Quinones era um exemplo típico de pessoa cuja mente estava sob os efeitos deste ataque. Eu o conheci em San Diego, onde fiquei a par de sua extraordinária história. Joel fora preso pela primeira vez com a idade de 8 anos por haver tentado matar um homem sádico que batera nele e o queimara com pontas de cigarro. Quando Joel foi solto, saiu da cadeia transformado num poço de ódio e daí por diante fez tudo para demonstrar seu desprezo pela sociedade. Em consequência disso, aos 19 anos, achou-se na prisão de San Quentin e ali passou 12 anos. Entregue aos psiquiatras da instituição, estes o examinaram, deram-lhe tratamento de choque elétrico e depois declararam-no louco criminoso. Joel foi colocado entre os incorrigíveis. Na hora das refeições, o alimento lhes era entregue numa espécie de pá de cabo longo, introduzida pelo vão que havia sob a porta dupla. Nem mesmo um tigre precisa ser alimentado dessa forma, disse-nos Joel, mas era assim que nos tratavam ali. Depois de ele haver passado todos aqueles anos em San Quentin, o governo decidiu livrar-se de todos os estrangeiros indesejáveis e Joel, juntamente com outros mexicanos, foi levado para o outro lado da fronteira e ali solto. Sua mãe era uma pessoa crente que trabalhava como cozinheira numa escola bíblica e estivera presente ao primeiro julgamento em que ele fora condenado. Então ela lhe disse: Joel, isto não é o fim. Jesus tem uma obra para você. E quando ele foi solto no México, ela estava ali para recebê-lo. Abraçando-o, ela disse: Joel, você precisa do Senhor Jesus, precisa pedir-lhe perdão dos pecados, pedir-lhe que lhe dê um novo coração e uma nova vida. Joel tentou resistir, mas o Senhor começou a operar em seu coração e depois de algum tempo já era outra pessoa. Foi para uma escola bíblica, casou-se com uma das alunas e hoje é capelão de uma prisão no México. Já ganhou tantos prisioneiros para Cristo que agora está tentando construir um lar para a reabilitação de detentos antes que estes se reintegrem na sociedade. A cidade de refúgio. O pecado afetara a vida de Joel, mas o poder transformador de Cristo o dotou com novas qualidades. Enquanto escrevo, tenho diante de mim uma faca de cabo de osso, cuja lâmina tem mais de 12 centímetros de comprimento. Arma esta que pertenceu a um homem de nome Joey Medina. A história de Joey é uma das mais incríveis, cômicas e espantosas demonstrações do poder de Deus numa vida que poderia ser considerada por alguns como a mais irrecuperável que já se conheceu. Falamos de mente atacada pelo pecado? Joey simplesmente não conseguia raciocinar em termos de certo e errado. Ele fora criado em um gueto do Bronx, em Nova York. Sua mãe e 2 avós eram médiuns espíritas. As ruas de Nova York
haviam sido o seu lar, desde a mais tenra infância e as batalhas de gangues, as lutas de faca, roubos e mentiras haviam sido seu modo de vida. Ele foi um dos jovens rebeldes e desesperados da década de 60, viciado em drogas e ladrão habilidoso. Aconteceu, porém, que Joey foi a uma reunião em que pregava Akbar Akik, um de nossos evangelistas. Antes que a noite terminasse, ele entregou o coração a Jesus Cristo. No dia seguinte, ao da sua conversão, um de seus amigos tentou convencê-lo a ir com ele obter algumas drogas, mas Joey não queria ser incomodado. O amigo puxou uma faca e tentou feri-lo. Foi grande erro. Joey era de compleição franzina, mas numa briga de faca era rápido como um corisco, e antes que se desse conta do que acontecera, enterrara a arma, a que se agora se acha em minha escrivaninha no companheiro. O rapaz que ele feriu ficou no hospital durante 2 semanas. Como Joey não tivesse uma base cristã em que se apoiar, passou por muitos altos e baixos na vida espiritual. Matriculou-se em uma pequena escola evangélica em nossa região, mas abandonou-a antes de concluir o primeiro ano. Ainda não estou muito certo quanto aos motivos que o levaram a tal decisão, mas creio que foi uma vaga noção de que devia voltar ao Bronx e testemunhar de sua fé aos companheiros. Minha esposa tentou conversar com Joey antes de ele sair e insistiu com ele para que assistisse à cruzada que realizaríamos no Madison Square Garden. Soube depois que numa das noites de conferência, Joey reuniu alguns de seus amigos valentões e foi com eles ao ginásio. Mas quando lá chegaram, o recinto estava lotado e as portas fechadas. O policial de guarda não deixou que entrassem. Eu havia recebido uma ameaça contra a minha vida naquela noite, e a polícia estava encarando com muita seriedade qualquer indivíduo de aparência suspeita. E Joey e seus amigos se enquadravam perfeitamente nessa descrição. Eles conversaram entre si por um momento e, por fim, decidiram avançar contra o policial. Conseguiram chegar à galeria mais elevada do ginásio, mas de repente encontraram-se frente a frente com uma muralha de policiais à paisana que avançava em sua direção. Virando-se para escapar, viram-se diante de outra linha de policiais. Foram atirados para fora do recinto sem mais explicações. Quando ouvi falar disso depois, pensei, não, justamente as pessoas que queremos ganhar. Apesar disso, Joey não se modificou e na noite seguinte trouxe seu irmão e irmã para a reunião. Ambos foram à frente, recebendo a Cristo. Mas durante algum tempo, Joey teve muitas dificuldades enquanto corrigia seu senso de valores. Certa vez, telefonou para Ruth e disse que queria falar-lhe. Logo que chegou, ela percebeu que havia qualquer coisa errada com ele. — Que foi que você fez, Joey? Perguntou ela. — Ruth, eu assaltei um posto de gasolina. — Ah, Joey, por que você fez isso? — Bem, foi o seguinte, eu tenho um amigo, você sabe. Ele precisava de dinheiro e nunca havia assaltado um posto antes. — Puxa, Ruth, achei
que era meu dever cristão ajudá-lo. Ruth perguntou-lhe quanto haviam roubado e depois indagou se seu amigo era crente. Não era, respondeu Joey. Ruth explicou-lhe então que ele teria de responsabilizar-se em devolver a quantia toda. Joey pareceu haver levado um soco na boca do estômago. Depois, ela lhe perguntou, a queima-roupa, se tinha mais alguma coisa em seu poder que fora roubado. Ele fitou-a espantado e respondeu-lhe, como se aquela fosse a pergunta mais idiota que alguém já lhe fizera. Tudo que possuo. Joey devolveu tudo que roubara. Depois de mais alguns avanços e recuos na caminhada cristã, coisas que não me interesso em relatar, ele foi finalmente admitido na escola evangélica, Columbia Bible College. No último ano, foi eleito vice-presidente do corpo docente e hoje faz um curso de pós-graduação, possuindo um admirável conhecimento bíblico e grande amor pela palavra de Deus. Recentemente, ele veio passar um fim de semana conosco e o pastor da igreja presbiteriana de nossa localidade pediu-lhe que desse seu testemunho e falasse um pouco acerca de seu ministério. Joey contou como se identificara com os toxicômanos, rebeldes e marginais. Seu relato foi tão cheio de sabor, de humor e compaixão que os ouvintes saíram dali com a certeza de que ninguém é irrecuperável. Somente aqueles que conhecem Joey desde o começo podem avaliar plenamente as maravilhas do novo nascimento na vida deste jovem. Sua mente fora tão atacada pelo pecado que foi preciso um longo tempo para que o processo curativo se completasse. Quando nascemos de novo, somos todos bebês e não crentes maduros, e os bebês precisam de amor e paciência. A Bíblia ensina que o pecado afeta a mente do homem, quer esta mente seja de uma inteligência superior ou apenas regular. Uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas espiritualmente ignorante. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Uma mente intelectual pode ser transformada quando Cristo entra no coração. Gerhard Dirks, um dos homens mais inteligentes do mundo, que segundo consta, tem um QI de 208, possui mais de 140 patentes junto à companhia IBM e já tentou, teoricamente, reproduzir o cérebro humano. Mas ele ficou completamente perplexo e aturdido ao constatar a total impossibilidade desse feito. Não sabia o que fazer ou a que recorrer. Ele só podia chegar a duas conclusões. Ou o cérebro humano resultava de um fantástico acaso, ou de um planejamento altamente inteligente. Encarando as duas possibilidades, reconheceu que tinha apenas uma escolha e tornou-se um crente por uma revelação de Jesus Cristo, cuja inteligência ele nunca poderia superar. O doutor Boris Botsenko, um brilhante físico-matemático de origem russa, estava assistindo a uma conferência de cientistas em Edmonton e no hotel pegou uma Bíblia gideonita, leu-a e através dela recebeu a Jesus Cristo e nasceu de novo. Agora, ele trabalha no departamento de pesquisas da Universidade de Toronto. O ataque à vontade. Mas o pecado ataca também outra faceta de nosso ser, a vontade. Disse Jesus: todo
o que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Mesmo nos países onde há liberdade política, existem milhões de pessoas que vivem sob a tirania do orgulho, do ciúme e do preconceito. Outras são escravas do álcool, dos barbitúricos ou dos tóxicos. Estas pessoas possuem características que detestam ou são consumidas por desejos que desprezam, mas sentem-se impotentes contra eles. Tais pessoas desejam libertar-se e algumas buscam essa libertação através dos meios oferecidos pelo homem. Mas Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8,32. E Cristo é essa verdade. Já conheci muitas pessoas que conseguiram libertar-se do cativeiro da vontade e do desejo. Em maio de 1972, certo pastor fez um apelo evangelístico e um homem de nome Johnny Cash levantou-se, desceu pelo corredor central e foi até o altar, onde se ajoelhou. Johnny conta que entregou sua vida a Jesus Cristo naquele dia. Este é um homem cuja existência havia sido profundamente malbaratada pelas drogas e pela prisão, e que se tornara uma espécie de herói do mundo da música caipira dos Estados Unidos. Atualmente, ele é uma força para o bem no mundo e está sendo muito usado na causa de Cristo. Tenho em meu poder um cachimbo de haxixe, como recordação de um jovem que fora escravo das drogas. Ele quase destruíra sua própria vida, bem como a da jovem que amava. Em consequência disso tudo, certo dia, dirigiu-se de carro para um lugar deserto e solitário, e ali cortou os pulsos. Evidentemente, não fez um corte muito profundo, pois o sangue estava escorrendo muito lentamente, e ele pensou que naquele ritmo iria levar muito tempo para morrer. Então, deitou-se sob o carro com o motor ligado, cobriu-se com um cobertor e começou a aspirar os gases. Relatou depois que, quando começou a ficar sonolento por causa dos vapores, fez uma oração a Deus, pedindo-lhe que o perdoasse pelo que estava fazendo. De repente, sobreveio-lhe uma terrível sensação de trevas e reconheceu que o que estava para fazer não agradava a Deus. Fraco, com os pulsos sangrando e a sua mente entorpecida, dirigiu o carro para a casa de um pastor. Este levou-o para um hospital. Depois que o jovem foi socorrido, o pastor explicou-lhe que somente Cristo pode fazer expiação pelos nossos pecados e libertar-nos da culpa do pecado e conceder-nos o gozo de um coração perdoado. Este jovem hoje é bem casado e se constitui numa influência positiva para a vida de muitos. O ódio acumulado no coração de uma pessoa também é uma espécie de tirania que faz de qualquer um escravo do pecado, que ataca sua vontade. Alguns anos atrás, o doutor William Wilson, professor de psiquiatria do Centro Médico da Universidade Duke, sistematicamente afastava a Bíblia de seus pacientes do centro. Mas depois, ele experimentou o poder de Jesus Cristo, que transformou sua vida e sua prática da medicina. Hoje ele aplica os conhecimentos que obteve no Evangelho no tratamento de seus pacientes. Ele dispõe sempre de alguns exemplares da Bíblia em seu consultório para distribuir. Diz o Dr. Wilson: uma das maiores causas da doença mental é o senso de culpa acumulado. Sentimentos de vergonha, inadequação, fracasso, deficiência total são algumas das origens dos sentimentos de culpa.
A solução do problema da culpa é a aplicação da graça divina, e o novo nascimento conduz ao perdão dos pecados. Para muitas pessoas, o perdão é difícil de ser acreditado. O doutor Warren Wiersbe, de Chicago, chama o perdão de o maior milagre da Bíblia. Tenho em meu poder uma carta de um jovem que disse: em 1971, abandonei a Universidade Northwestern e me tornei traficante de drogas. Durante sua cruzada em Chicago, atendi ao apelo e fui à frente. Pedi ao Senhor Jesus que me salvasse. Embora eu, pessoalmente, não estivesse muito sentido pelas minhas práticas erradas. Pedi-lhe também que perdoasse meus pecados. Eu tinha um conceito intelectual deles, mas pessoalmente não o sentia. E que se revelasse a mim de uma forma pessoal. Estava esperando um relâmpago celeste que viesse derrubar-me, ou então esperava que Deus me fizesse passar por um colapso mental para acertar minha mente e usá-la para a sua glória. Desnecessário é dizer que ele não fez nada disso. Comecei a ficar decepcionado e também um pouco assustado, e pensei que todo aquele negócio de Deus, afinal, poderia vir a revelar-se como sendo uma tremenda fraude. Naquele instante, um conselheiro, um senhor de meia idade, cabelo aparado, trajando um terno, com uma Bíblia na mão, aproximou-se de mim, pregou em minha camisa um desses dísticos acerca de Jesus e apertou-me a mão. Que Deus o abençoe, meu jovem, disse ele. Imagine só, um careta desses apertando minha mão. Eu, um estranho hippie. O amor de Deus revelado através dele mostrou-me que Jesus me amava, independentemente de como eu me vestia e de meu desprezo pela sociedade. Aquele ato simples atingiu-me em cheio e de repente compreendi a simplicidade da salvação de Deus. Ele não queria submeter-se ao sofrimento de um colapso mental. Tudo que queria que eu fizesse era que recebesse seu filho, como eu acabara de fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Que palavra poderosa! Talvez você chegou até aqui, ouviu esta palavra poderosa e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.